A disfagia é um sintoma muito comum presente nos pacientes com doença de Parkinson. Ela é caracterizada pela dificuldade de deglutir alimentos ou mesmo a própria saliva. Então o paciente ele vai se queixar de engasgos frequentes durante as refeições. É importante nós salientarmos que esses sintomas no início podem ser sutis e não percebidos pelo paciente. Esse paciente vai mudando o tipo de dieta, chegando até a dietas mais pastosas devido a essa dificuldade de deglutição. Um outro ponto importante para nós salientarmos é a presença do que nós chamamos de cialorreia, ou seja, excesso de saliva. Alguns pacientes apresentam até o escape da saliva pela boca e necessitam muitas vezes andar com um paninho para realmente poder sanar esse problema, o que leva a um constrangimento social muito importante. Mas o que é importante nós salientarmos é que essa cialorreia, esse excesso de saliva, já pode ser um sinal, um primeiro sinal de disfagia, de dificuldade de deglutição, porque muitas vezes a saliva sobra na boca, fica em excesso, porque o indivíduo esquece de degluti-la ou tem dificuldade maior em degluti-la. Por que esse sintoma é tão importante e deve ser prontamente identificado? Porque existem alguns riscos relacionados aos quadros de disfagia. Desde o constrangimento social, porque muitas vezes os pacientes acabam não querendo mais sair de casa ou fazer refeições em restaurantes devido ao risco de engasgos e o constrangimento que isso causa. Em casos mais graves, quadros de desnutrição, isso pode acontecer porque existe uma mudança drástica da dieta desse paciente, muitas vezes ele até evita se alimentar para não engasgar. E também quadros graves de pneumonia aspirativa, porque durante os engasgos esse conteúdo alimentar pode ir para o pulmão e dão quadros de infecção pulmonar. Quadros esses muitas vezes graves e que devem ser tratados com antibióticos e internação do paciente. A avaliação e tratamento fonoaudiológico é muito importante nos casos de disfagia, porque existe uma terapia onde a fonoaudióloga vai passar exercícios para os pacientes para reforçar a musculatura, que nós chamamos de musculatura fonoarticulatória, e melhorar o quadro de deglutição desses pacientes. Muitas vezes restabelecendo uma boa dieta, uma dieta adequada ou orientando qual é o melhor tipo de alimento para esses pacientes, evitando então as complicações relacionadas aos quadros de disfagia. Dessa maneira, a avaliação e o tratamento fonoaudiológico deve sempre ser levado em consideração assim que é identificado esse sintoma.